Nós temos falado, queridos, sobre a questão de qualidades da igreja, de virtudes da igreja, de uma igreja que deseja, acima de tudo, agradar a Deus. Uma igreja irresistível não é uma igreja que é necessariamente irresistível aos olhos humanos, mas é uma igreja em que Deus tem prazer em estar no meio dela. E a gente sempre tem falado aqui, destacado, que as igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas lá, é um exemplo de como Jesus tem prazer ou não em estar no meio da igreja, né? E Jesus, ele ameaça: olha, se não houver arrependimento, se não tiver mudança, eu vou tirar o meu candeeiro do meio de vocês, eu não vou estar com vocês. E algumas ameaças ali naquelas igrejas se concretizam, elas se realizam. Então, uma igreja irresistível é uma igreja que de fato agrada a Deus acima de tudo. Essa é a nossa penúltima lição. A semana que vem nós encerramos esse ciclo de estudos sobre igreja irresistível. E o nosso desejo é que a gente possa ter aprendido com ela, com esse conteúdo, né, nesse primeiro semestre, para a gente poder ver de fato a bondade, a graça do Senhor sobre nós. Queridos, igreja é necessariamente um sinal de humildade. Ser igreja, estar na igreja é um sinal de quebrantamento e de humildade. Quero ser um vaso novo, me quebra, me faz de novo. Quebrantamento, arrependimento, mudança, transformação, a consciência de que nós não estamos aqui porque nós merecemos. A essência do Evangelho é uma essência de um conteúdo que nos convida para o quebrantamento. Porque se há uma coisa que no Evangelho é fundamental, é o reconhecimento que nós somos pecadores. Para ser igreja, a gente não chega na igreja e diz: olha, eu sou muito bom, eu sou assim uma pessoa formidável, por isso eu quero fazer parte da igreja. O Evangelho nos convida para ter uma outra atitude. A atitude que o Evangelho nos convida a fazer: olha, eu sou pecador, eu sou um miserável pecador. Se não for a graça de Deus, eu estou perdido. Se não for a graça de Deus, eu não consigo nem conviver com pessoas. Se não for a graça de Deus, eu não consigo nem conviver comigo mesmo, eu não consigo nem olhar no espelho. Então, ser igreja, a essência da fé, é um convite para o quebrantamento, para a humildade. Então, uma igreja irresistível é uma igreja que se humilha, que vive nessa percepção daquilo que nós somos. E aí o autor do nosso estudo lá, ele fala que inclusive a questão da igreja ser uma igreja humilde tem a ver com uma identidade quase que única. Se no meio de tantas qualidades, de tantas virtudes, de tantas características de uma igreja irresistível, ele chega ao ponto de dizer que essa precisa ser necessariamente a identidade única da igreja, se tiver que escolher uma só, né, que é a identidade do quebrantamento. E isso é verdade de alguma forma, não que as outras não sejam importantes, mas ela é fundamental para nós, né? Eu coloquei aí os textos de Mateus 5,5, felizes são os humildes, porque eles herdarão a terra, né? Tiago capítulo 4, versículo 10, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. 1 Pedro 5, eu quero abrir aqui e ler, também é uma lembrança, uma manifestação da importância disso para nós. 1 Coríntios 5, 5 e 6, da mesma forma, vocês que são mais jovens, aceitem a autoridade dos presbíteros, e todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros. Por quê? Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes.
Pedro vai falar da questão da importância da humildade para a gente relacionar nesse vínculo horizontal, né? Quando nós olhamos uns para os outros e nós não nos consideramos melhores do que quem quer que seja. Mas no versículo 6, ele diz para a gente se humilhar na perspectiva vertical. Portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus e no tempo certo Ele o exaltará. Humilhem-se diante de Deus. O quebrantamento, queridos, portanto, ele é fundamental para a nossa vida. E aí, quando nós pensamos nisso, nesse texto de Pedro, porque ele fala da questão do nosso relacionamento com Deus, mas fala também do nosso relacionamento com as pessoas. E aí, uma coisa que nós queremos destacar aqui é a importância de nós olharmos para fora e perceber o valor da igreja diante daqueles que não fazem parte da igreja. Essa tarefa, cadê? Opa! Eu pulei aqui, deixei de colocar uma coisa aqui. Foi a porta lateral ali, Igor. Uma coisa importante, queridos, um desafio para nós, e eu acho que a gente precisa treinar isso, é uma forma que nós temos para treinar um pouquinho mais a questão da humildade, na relação com outras pessoas. O que você tem feito de forma secreta, né? Na lição ele chama, né, de missão secreta. Às vezes nós fazemos as coisas individualmente ou como igreja, esperando um retorno. E ele nos desafia a trabalharmos e a experimentarmos uma tarefa durante a semana. E eu já queria colocar isso aqui como um desafio, para a gente fazer durante essa semana alguma coisa para abençoar alguém, sem que a pessoa descubra que foi você. Fazer alguma coisa, uma oferta, um presente, uma palavra, uma cartinha legal que você coloca na carta do correio, não sei. Pense em alguma coisa que você vai fazer para alguém essa semana, para exaltar a vida de alguém, para abençoar a vida de alguém, e essa pessoa não vai ter como chegar e dizer: gente, mas quem que fez isso aqui? Quem que me deu isso? Quem que falou isso aqui? E abençoe alguém de forma secreta. Por quê? Porque quando nós fazemos isso, e aí vem o próximo slide aqui, a gente, sem dúvida alguma, a gente cumpre um dos principais papéis da igreja: glorificar a Deus. Quando eu faço alguma coisa, se eu faço alguma coisa boa para o Marcelino aqui, por exemplo, o Marcelino vai receber, eu dei aí, está sobrando dinheiro, eu dei 1 milhão de presente para ele, tá bom? Um bom presente? Aí, ó, ele já agradeceu. E aí, de alguma forma, mesmo que isso não signifique, né, 1 milhão aqui é um número absurdo, né, só para deixar bem claro que ele não vai receber esse 1 milhão da minha parte. Se ele receber, não vai ser meu, tá, Marcelino? Pode ficar tranquilo. Mas se eu faço alguma coisa para ele, e nem estou dizendo que isso seja errado, de alguma forma o mérito se torna meu também. Mas Deus me usou para isso. Ótimo, está correto, não tem problema nenhum, não tem erro nenhum problema quanto a isso. Mas para trabalhar o meu coração, e eu ter certeza de uma experiência que apenas Deus é honrado, isso é uma experiência muito boa. Eu não sei quantos já tiveram experiências desse tipo, né, de fazer alguma coisa para alguém e a pessoa não tem nem ideia de que foi você. E você vê a alegria da pessoa em ter sido abençoada,
e a pessoa vira e às vezes compartilha com você mesmo, dizendo: poxa, Deus mandou, eu estava orando para fazer alguma coisa, e alguém foi resposta de Deus para a minha oração, e me abençoou dessa ou daquela forma. E você vai ver Deus sendo glorificado através da sua vida, do que você fez, daquilo que você realizou, de tal forma, que você vai encontrar um imenso prazer em Deus ser honrado. Nós precisamos, queridos, renovar a nossa alegria e o nosso prazer em servir e abençoar pessoas, pelo simples privilégio de podermos ver pessoas sendo abençoadas. Nós precisamos lembrar que quando Deus é glorificado, Ele se alegra conosco e Ele nos recompensa. É interessante a gente lembrar, Igor, agora vai ter que colocar um negócio ali, porque a porta está trancada do lado de fora. Tá. O que eu ia falar? Que Deus recompensa até um copo d'água que a gente dá para alguém. Deus recompensa. De que não há absolutamente nada que eu ou você, o que a igreja faça, que Deus não abençoa, que Deus não retribui, que Deus não dá de volta. E não é na perspectiva de teologia de prosperidade: se eu dei um copo d'água, Deus me dá 2 copos d'água. Não é nessa perspectiva, não. Mas é na perspectiva de que nada do que a gente faz passa de forma invisível para Deus. Que Deus está testemunhando, e Deus é honrado, e Deus é glorificado naquilo que a gente faz. E aí, queridos, por que isso é importante? Uma das coisas é por causa da questão do perigo da distração na vida ou na vivência do Evangelho. Eu gosto muito, quando eu falo dessa questão de distração, de Atos capítulo 6, quando a igreja começa a crescer lá em Jerusalém. Em Atos 6 diz que começou a haver reclamações por parte das viúvas que não eram judias, de que elas estavam sendo omitidas na distribuição. Hoje a gente chama de cesta básica, né? Mas do alimento que era dado. As viúvas naquela época não tinham nenhum recurso, eram completamente jogadas à sorte, né? Não havia essa consciência pública, política, de socorro às pessoas não havia sistema de aposentadoria. Então as viúvas, principalmente, elas eram literalmente abandonadas. E a igreja começou a socorrer essas viúvas, mas algumas levantaram-se, um grupo de viúvas, e falou: olha, essa ajuda não está chegando na gente. E quando essa reclamação chega para os apóstolos dizem: gente, a reclamação procede, a reclamação é justa, só que não somos nós, os 11, que vamos resolver o problema das viúvas. Aliás, na verdade já eram 12 de novo, né? Mas aí a Pedro lá com os apóstolos vão dizer: vamos escolher outras pessoas para fazerem isso. E aí Pedro, os apóstolos, eles estão focando na questão da oração e da pregação da palavra, mas a solução é encontrada e pessoas começam a servir a igreja e a oferecer para a igreja. E aí a gente encontra o exemplo de Barnabé, né? Barnabé deu tudo que ele tinha, vendeu o que tinha para poder abençoar pessoas, e as pessoas são socorridas. Depois vem lá Ananias e Safira, que aí pisam na bola, né? Que eles desvirtuam a questão de poder oferecer aos outros. Mas quando nós vemos isso aqui, a gente vê uma coisa que é importante: não tirar o nosso foco da essência daquilo que a igreja deve fazer e precisa fazer, que é servir, que é abençoar, que é adorar, que é fazer com que o nome do Senhor seja glorificado e seja honrado.
Nós precisamos, e aí o Wayne Cordeiro, ele dá uma ilustração interessante que eu não lembro se foi qual foi o animal que falou com a centopeia, né? Eu esqueci agora qual que é o animal que fala para a centopeia, dizendo, olha que interessante a quantidade de pernas que você tem. E aí ela pergunta para a centopeia, esse animalzinho, né? Qual perna que você usa primeiro, antes da outra? Aí a centopeia vira e diz, eu nunca pensei nisso. Mas eu vou pensar nisso agora. E diz que aí a centopeia começou a pensar, né, no movimento das suas pernas, né, qual que vai primeiro? Aí diz que travou, né, e aí ela não saiu do lugar. A humildade nos convida a vivermos o Evangelho com tamanha naturalidade que a gente não pensa no que a gente faz e no que a gente vive, porque isso se transformou numa forma tão natural, que a gente nem pensa por que a gente está fazendo, a gente simplesmente faz, a gente simplesmente vive o Evangelho. Então, queridos, e aí nós precisamos lembrar que nós somos chamados para a vida, Deus nos chama para a vida. João 10:10, o diabo vem para matar, roubar e destruir, mas o Senhor nos chamou para uma vida abundante. E uma vida abundante é uma vida que é simplificada, porque nós sabemos quem nós somos e o que nós fazemos para a glória do Senhor. Então, a humildade nos convida para uma vida de simplicidade, no sentido assim, Deus está me conduzindo para fazer determinadas coisas e eu vou fazer com naturalidade, sem precisar fazer propaganda ou divulgação daquilo, mas eu simplesmente vou fazer, e eu sei que Deus vai ser honrado nisso. E por que é importante a gente termos essa ação intencional? E aí, nós temos uma comparação da questão de uma atitude de orgulho e de humildade. E aí a gente tem essa comparação, né? Quando a igreja, ou quando eu ajo de determinada forma, né? Quando eu caminho nessa perspectiva do orgulho, seja como igreja, seja como indivíduo, eu quero tomar o crédito para mim. Não, mas eu sou bom, eu que faço, eu que sei, né? O sentimento de superioridade, né? Mas a gente não pode querer ser bom, devemos ser bom. Eu não posso ser ótimo e excelente, claro que devemos, mas isso não tem a ver com a questão de comparação, tem a ver apenas com o sentimento de querer fazer aquilo que está no coração de Deus. Excesso de confiança, necessidade de aplauso, de reconhecimento. Por isso, queridos, que a questão do quebrantamento é tão importante na vida da adoração, da comunhão do povo de Deus. Porque se nós não vivemos nessa perspectiva do quebrantamento, a gente vai viver numa contínua necessidade de reconhecimento. E aí, bem o contrário disso aqui, quando nós nos colocamos humildemente diante de Deus e nos dispomos a viver como Ele quer, aí a nossa atitude vai manifestar o quê? Deus vai ser glorificado, eu vou encontrar alegria em servir, não vou fazer por obrigação, não vou fazer porque alguém me nomeou, não vou fazer porque alguém exigiu, eu vou servir com alegria. Salmo 100, ao invés de excesso de confiança, eu vou agradecer, vou ser grato pelos dons, pelas habilidades que Deus me deu, e isso não tira os méritos pessoais, mas acima de tudo a gente reconhece que tudo é na dependência do Senhor, e nós nos alegramos, acima de tudo, com a aprovação que vem do alto, com a aprovação que vem de Deus. Não, eu sei que isso é da vontade de Deus, eu sei que isso agrada a Deus, e eu posso servir a Deus, eu posso ser útil nas mãos de Deus com aquilo que eu sou, com aquilo que eu faço, e a aprovação de Deus é suficiente para mim, né? A questão lá do copo d'água,
né? Ninguém, quer dizer, ninguém não, mas normalmente a gente não reconhece com o valor que Deus reconhece uma pessoa que dá um copo d'água para outra pessoa, né? Poxa, foi só um copo d'água, né? Qual a diferença? Mas Jesus, ele coloca isso na perspectiva, inclusive, de eternidade, não de salvação, mas de reconhecimento e recompensa por gestos menores que sejam diante da presença do Senhor. Salmo 56, eu gosto muito do versículo 6, quando o salmista vai dizer que nenhuma gota de lágrima cai na terra sem que ela não seja percebida pelo Senhor. Deus recolhe cada uma delas. Então, queridos, a humildade nos faz perceber aquilo que de fato é importante, aquilo que de fato vale a pena. Agora, que humildade que nós estamos falando, né? Primeiro, humildade não é autodepreciação. Eu aprendi quando eu era criança que ser humilde, e isso me atrapalhou muito, era dizer o seguinte: você é ruim, todo mundo é melhor que você, você não é capaz de fazer nada, você é um zero à esquerda. O ser humilde não é autodepreciar-se, não é dizer eu não presto, eu sou ruim, eu não sei fazer nada. E isso é um problema emocional que precisa ser tratado, porque nós somos todos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então nós temos que lembrar que o que somos e o que fazemos parte desse princípio inicial e fundamental da criação, em que Deus me fez, em que Deus fez você, a sua imagem e a sua semelhança. Gente, ser feito à imagem e semelhança de Deus, por si só, é o suficiente para nós olharmos no espelho e dizer: poxa, Deus me fez do jeito que eu sou, e eu não sou uma pessoa horrenda diante dessa realidade. Agora, não é ser também humildade, não é ser pisado simplesmente. Às vezes, ser humilde significa ser humilhado, mas não necessariamente, né? Jesus foi humilhado, mas a situação dele, a posição dele, foi para cumprir um propósito, uma missão, e às vezes isso acontece, claro. E às vezes é a forma como Deus trabalha na nossa vida, para a gente ser quebrantado. Mas falar de humildade não é falar assim: eu tenho que deixar os outros pisarem em mim, e todo mundo faça o que bem entender da minha vida. Não, não é isso. O que é então ser humilde? Ser humilde, queridos, é servir e exaltar a Cristo no que eu sou e no que eu faço. E quando eu falo servir, eu não estou falando que para servir a Cristo a gente tem que estar aqui na frente, tocando, cantando, pregando, ensinando, ou servindo aqui numa tarefa eclesiástica. Servir a Cristo, queridos, envolve o que a gente faz no nosso dia a dia, o seu trabalho, a sua profissão. Essa semana, foi na sexta, né, Estê, que você compartilhou isso lá na célula, né? A Estê estava falando, né, eu quero encontrar esse propósito no meu trabalho, e é no seu trabalho, lá na sua empresa, onde você está, no que você faz, na sua profissão. Você tem que ter consciência de que Deus te deu habilidades para ser ou para fazer o que você faz, e você pode exaltar a Cristo no seu trabalho, exaltar a Cristo no seu dia a dia. Mas como que eu faço isso? Gente, Deus providenciou pessoas profissionais para abençoar uns aos outros, e você faz parte desse processo. Então, quando eu sou pastor, não, mas ser pastor é diferente. Não é diferente. Eu sirvo e exalto a Cristo, ou devo fazer isso como pastor,
Mas a Aglaia faz através do trabalho dela, a Lígia faz através do que ela faz, a Jussara através do que ela faz, a Neuza, e cada um de nós exaltamos e servimos a Cristo no nosso trabalho. Mas aí algumas irmãs podem dizer: pastor, mas eu só sou dona de casa. Só? Você cuida da sua casa toda, você cuida da sua família, você providencia comida para o seu marido, para os seus filhos, né? Quem já é avó, para os seus netos. Você chama isso de só? E você acha que você não exalta a Cristo e não serve a Cristo, preparando o pão de cada dia para a sua família, transformando a sua casa num lugar digno de um homem ou de uma mulher de Deus poder viver naquele lugar, de tornar aquele ambiente saudável, alegre, limpo, um lugar assim que dá gosto de entrar? Você acha que isso não é servir, não é exaltar a Cristo? Então, queridos, experimentar essa verdadeira humildade é saber: Deus me colocou nesse lugar, enquanto eu estiver nesse lugar, o Senhor é exaltado através da minha vida. Eu faço aquilo que o Senhor colocou na minha mão. Eu faço aquilo que Deus colocou na minha mão. O Henrique está trabalhando aí como Uber, né? Ele está abençoando pessoas, levando pessoas de um lugar para outro. Se não tivessem os motoristas de aplicativo, o que você ia fazer? Hoje a gente usa mais Uber do que ônibus ou qualquer outra coisa, né? Mas tem aí os irmãos que trabalham como motorista para levar uns aos outros para lá e para cá, né? Tem gente que está trabalhando aí na área administrativa para as coisas acontecerem. O Giba está trabalhando aí entregando pão de queijo, né? Satisfazendo aí a fome, né, de milhares de pessoas na região, pessoas que tomam um cafezinho, aquele cafezinho gostoso, um pãozinho de queijo quente, ele diz: nossa, que alegria, está servindo. Estão entendendo, gente? Que ser humilde não é ser colocado num pedestal e dizendo: eu sou um fulano de tal, mas viver uma vida de humildade diante do Senhor é ter essa consciência que eu estou servindo a Cristo no que eu sou e no que eu faço, e Deus se alegra com isso, e Deus é exaltado nisso, é glorificado nessas coisas. A alegria que nós temos é a alegria de saber que, acima de tudo, nós vamos ser recompensados e reconhecidos pelo Senhor Jesus, mais do que pelas pessoas. Nós temos uma tremenda necessidade, e aqui eu estou generalizando, de sermos reconhecidos naquilo que a gente faz. Isso é natural, isso é básico das necessidades emocionais do ser humano. Gente, e não tem nenhum problema da gente falar de necessidades emocionais no contexto da igreja. Sabe por quê? Porque o ser humano foi criado com emoções. Então Deus quer cuidar das nossas emoções da mesma forma como Ele quer cuidar do nosso corpo e do nosso coração, da nossa fé, da nossa alma. Então, uma das necessidades básicas que nós temos é de sermos reconhecidos. Por isso, essa é uma das coisas importantes, especialmente para os pais, ensinarem os filhos pequenos a serem gratos, por exemplo, a agradecer. Muito obrigado, muito obrigado. A importância de reconhecer alguma coisa bem feita, com elogios, por exemplo. Tem pessoas que têm uma imensa dificuldade em elogiar, mas a gente tem que entender que quando nós fazemos isso, nós não estamos bajulando pessoas, nós estamos reconhecendo a ação do Senhor Jesus através da vida daquela pessoa, né? E por isso nós precisamos reconhecer que a humildade, ela precisa ser algo intencional, de tal forma que ela se tornará natural. Ser intencional deve nos levar a criar determinados hábitos de reconhecimento de que em tudo que eu sou, tudo que eu faço, o Senhor será glorificado e exaltado no final. Esse é o propósito final.
é o mais importante. E isso tem a ver com o quê? O que nós estamos fazendo na igreja, como comunidade? Nós estamos caminhando nisso aqui. Como família, nós estamos cuidando dessas coisas. Individualmente, eu estou olhando para situações, para circunstâncias que me cercam, e eu estou sendo usado, estou sendo útil para abençoar pessoas, e aí Cristo tem sido exaltado. Então nós precisamos tratar dessas questões. Há 3 caminhos para a gente cultivar a humildade como igreja, né? E aí a gente vai caminhando para o final. E eu vou falar aqui da questão agora focado mais na questão da igreja, como igreja, mas naturalmente que isso tem a ver com a nossa vida pessoal, individual, e aí a gente deve aplicar isso aí. Em primeiro lugar, a gente precisa praticar o serviço oculto ou secreto, né? Fazer sem a intenção de ser reconhecido por aquilo. Fazer porque a gente tem que fazer. Por que a gente tem que fazer? Porque Jesus mandou a gente fazer. Mateus, aí os 2 textos que eu coloquei, né, de Mateus 6, Mateus 5,16, que vai falar sobre a questão da humildade, e aí Mateus 6, Jesus vai falar sobre a questão da esmola, da oração e do jejum. Ele diz, no jejum, não faça cara de fome não, né? Quando você fizer um jejum, mantém... vou falar aqui para a mulher, né? Passa a sua maquiagem lá normal, pele rosadinha, tal, né? Continua cuidando da sua aparência. Sobre a questão de esmola, você vai ajudar alguém? Ajude. Não precisa fazer propaganda, ajude, né? Esmola, jejum e oração. E oração, você não precisa fazer divulgação da sua vida de oração, mas preocupe em agradar a Deus com a sua vida de oração. Entra lá no seu quarto, e Deus que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. E isso, queridos, é um convite para nós fazermos ou praticarmos aquilo que o Evangelho nos convida a fazer ou viver, sem nos preocuparmos com o reconhecimento externo. Isso deve ser na vida da igreja, isso deve ser na nossa vida individual, na nossa caminhada com Jesus. O que temos feito e por que temos feito? Fazemos porque queremos apenas exaltar ao Senhor, ou tem alguma outra motivação em todas essas coisas que a gente faz? Então, o princípio do quebrantamento tem o meu coração é sincero em servir ao Senhor, e o faço por causa do Senhor e não necessariamente por causa de mim. Segundo desafio, lembrar da razão pela qual a igreja existe. E aqui, queridos, tem uma coisa que o N. Cordeiro, ele destaca, né, no seu conteúdo lá, que é lembrar que a igreja existe por causa dos que não são da igreja. Nós corremos um risco muito grande de criarmos ou fazermos da igreja um clube. Em que sentido? Porque clube, a gente se associa a um clube para o nosso lazer, né? Normalmente a gente não diz, não, eu pago lá, comprei uma ação de um clube, passo lá, pago lá a mensalidade, a manutenção, mas eu faço isso para que outros divirtam no meu lugar. No clube você paga para você se divertir, para você aproveitar, para você ter aquele tempo seu ali com a sua família, e nada de errado nisso. Agora, o problema é quando a gente pensa que a igreja vira o nosso clube. E aí, para fazer parte da igreja, tem que ser gente que pense igual a gente. Se for diferente, não serve para estar aqui. Se for para ter um padrão de vida, né, às vezes até comportamental, não pode fazer parte aqui da igreja, porque o que vão pensar da igreja?
nós precisamos lembrar que a igreja existe por causa do sem igreja. A igreja existe, a missão básica da igreja, a última palavra de Jesus é: vocês vão ser testemunhas, e vocês vão anunciar, e vocês vão ensinar, e vocês vão discipular, e vocês vão batizar pessoas do mundo todo, começando aqui e indo até o final do mundo. Quando eu penso nisso, e aí eu não estou falando que a igreja tem que abrir mão dos seus valores para entrar todo mundo e ficar todo mundo do jeito que está, não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando de que nós não podemos querer que a igreja seja aquilo que eu sonho para mim, porque é mais gostoso, porque é mais legal. Deixe-me abrir o coração aqui com vocês. Muitas pessoas têm dificuldade em ver a igreja crescer. Muita gente acha que a igreja não deveria crescer. Sabe por quê? Porque a igreja, quando é pequenininha, é tão boa. Todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo sabe do problema de todo mundo. Eu estou falando de saber do problema de todo mundo aqui de forma positiva, tá? Não é saber do problema criticando, não. Mas dos problemas, das dificuldades, e todo mundo socorre todo mundo. E aí diz, né? Eu escuto, e aqui nada de mal, só estou falando da questão do saudosismo, só do saudosismo. Eu já ouvi aqui, pastor, a igreja aqui era boa, era quando era na garagem, né? Podia ser boa? Podia, mas para aquele tempo, para aquele momento, graças a Deus a igreja não está na garagem até hoje, imagina, né? Se até hoje, quase 30 anos depois, a igreja continuasse na garagem do mesmo jeito. Foi bom naquele tempo, tinha um idealismo, tinha uma amizade profunda, tinha algumas características que quando a igreja começa, ela possui, e que só possui quando ela está no princípio. Depois aquelas características, elas deixam de fazer presentes. Por quê? Porque o dinamismo da igreja vai mudando a partir do momento que pessoas vão chegando. E nós que fazemos parte da igreja, que somos da igreja, que estamos na igreja há mais tempo, a gente precisa preocupar com quem está chegando. Quer ver um exemplo? Simples. Não estou falando que, já vou avisar que a gente não está pensando em fazer isso não. Mas imagina que a gente chegue num ponto que a gente só tenha esse espaço de estacionamento. E aí o conselho resolve fazer o seguinte: olha, de hoje em diante o estacionamento é só para visitante. Ninguém da igreja vai estacionar aqui dentro. Estacionamento é só para quem visita a igreja. Você acha que todo mundo vai achar legal essa ideia? Claro que não. O quê? A vida inteira. Eu chego mais cedo só para estacionar, né? E agora, onde que eu vou parar meu carro? Não sei. Estão percebendo, queridos, que tem algumas coisas sutis, que não é um problema sério, não se trata de um pecado, mas que ser uma igreja que tem essa característica da humildade na sua essência, na sua identidade, a gente vira e pergunta: como que eu posso servir o meu próximo, que vem aqui, que é visitante, que chega pela primeira vez, talvez alguém que a gente olhe e nem vá com a cara, talvez alguém com aparência ruim, pode chegar aqui alguém com sujo, um mendigo, e aí, eu vou privilegiar essa pessoa? Eu vou dar o meu espaço para ela? Como igreja, a gente tem que pensar nessas coisas, né? Ele até coloca algumas coisas aí para a gente pensar, né? Como que nós recebemos os visitantes, o estacionamento é acessível, né? Essa questão lá nos Estados Unidos de estacionamento é uma coisa fundamental, né? Se a igreja comporta 1000 pessoas, você tem que ter espaço para quase 1000 carros, né? Os espaços, terrenos dos templos nos Estados Unidos mais modernos, as construções modernas,
Eles compram terrenos gigantescos, porque se eles vão construir um templo para 100 pessoas, tem que ter espaço para pelo menos 80 carros, né? Porque lá o contexto social é diferente, né? A recepção é calorosa, né? Os banheiros, né? Uma coisa que me incomoda aqui, todo domingo eu penso, todo domingo não, mas de vez em quando acontece algumas coisas, chega alguém e diz: onde que fica o banheiro? É uma coisa tão simples. Cadê a placa nossa que diz lá, ó, banheiro à esquerda, final do corredor? A gente está cansado de saber, a gente acha que não precisa, mas o visitante, e a pessoa que nos visita e fica constrangido em perguntar no meio de um culto: onde que fica o banheiro? Estou apertada aqui, preciso ir no banheiro. A pessoa às vezes não tem coragem, fica com vergonha, constrangida. Então são coisas pequenas, queridos, que a gente às vezes nem para pensar, né? Porque é pecado não ter uma placa de banheiro ali? Não estamos falando de pecado, estamos falando de atitudes que podem fazer diferença na vida de alguém. Uma atitude que fala: poxa, que legal essa igreja, né? Por exemplo, a questão do trabalho com as crianças, né? Ter um lugar em que as mães podem estar separadas para amamentar os seus filhos. Se precisar dar um banho emergencial numa criança, a gente ter esse espaço. Isso faz diferença. É uma forma que a igreja tem de poder servir as pessoas que chegam. E a gente tem que lembrar que alguns desses confortos não são para nós, não que a gente não possa usar, mas que a gente tem que lembrar que a prioridade é para quem chega aqui. Quer ver um exemplo prático? Por que vocês acham que nós instituímos esse cafezinho no meio da escola dominical? Não é porque as pessoas aqui não têm, nossa, todo mundo veio com fome para a igreja. Não é. Não é o nosso caso. Nós não vivemos aqui uma situação social que exige que a igreja tenha um cafezinho, uma bolachinha entre a abertura da escola dominical e a aula de escola dominical. Não, é para as pessoas poderem conhecer, cumprimentar, especialmente os que são desconhecidos. E aí fica um alerta. Muitas vezes o que a gente faz? Gente, 3 abraços. Você abraça quem? Quem está ali do seu lado, que você já abraçou o dia inteiro, né? Quem não precisa do abraço. A intenção é o quê? Deixa eu dar uma olhada. Quem está sozinho, quem está lá no banco assim, ó, ele está só aqui, é uma pessoa talvez diferente na igreja, e a pessoa não tem coragem, por uma questão de constrangimento, às vezes natural, ela não tem coragem, ela não está acostumada com esse ambiente, com as pessoas, ela não tem coragem de fazer isso aqui. Oi, boa noite, bom dia, tudo bem? Ela não tem coragem de fazer isso. Quem tem que fazer isso? Eu e você. Então, queridos, são coisas tão simples, que a gente precisa focar, preocupar e estar atento. Hoje à noite, por exemplo, na hora que eu falar dos 3 abraços, não se esqueça, dê uma olhada perto de você, não aqui, mas talvez aqui, ó, mas talvez aqui na frente, talvez tenha uma pessoa que está ali assim, ó, que não tem coragem de falar uma boa noite para ninguém. Vai lá: oi, tudo bem? Como que é seu nome? Que bom que você veio aqui. Venha de novo. Ó, meu nome é Jonatas, né? E coisas que às vezes, queridos, fazem diferença na vida das pessoas. Último lugar aqui para a gente encerrar. Lidar bem com o crédito. Eu achei isso aqui muito interessante, e ele termina com essa questão aí de crédito. Porque às vezes a gente acha que ser uma igreja humilde, ou ser um homem ou uma mulher de Deus humilde, significa que a gente
desconsidera aquilo que Deus fez na nossa vida e a forma como Deus nos capacitou para determinadas coisas. Como eu disse, eu aprendi quando criança que ser humilde era jamais receber um elogio. Aliás, não é receber, concordar com o elogio. Nossa, você hoje tá bonito. Não, não estou bonito, não, eu sou feio. Nossa, hoje você cantou bem, hein? Ah, não, eu sempre canto mal. Nossa, você fez... Não fiz. E aí ele pega o texto lá de Davi, não de Davi, lá em Samuel, último capítulo de 1 Samuel e o primeiro de 2 Samuel, que fala da morte lá de Saul e Jonatas. E é tão interessante, eu nunca tinha visto esse texto nessa perspectiva. Em 1 Samuel, lá, capítulo 31, a gente tem a história da morte de Saul e Jonatas na guerra. No capítulo 1 de 2 Samuel, aparece um amalequita, se eu não estou enganado, deixa eu ver aqui, é um amalequita, aliás, é o amalequita que mata o Saul. Não, é o amalequita que vai dar notícia para Davi. Só que ele chega para Davi e ele quer para ele o mérito de ter matado Saul. Ao invés dele chegar e só dar notícia, Saul morreu, ele diz, eu matei Saul. E ele achou que Davi ia gostar da notícia, porque aí ele seria o rei. O que Davi manda fazer com a amalequita? Mata esse homem. Ele não podia ter tocado na vida de Saul. O que esse homem queria? Ele queria o crédito para ele. Agora, isso é um problema? É um problema quando a própria pessoa requer o crédito. Não é um problema quando você recebe o crédito de outras pessoas. O que Provérbios 27:2 diz? Esse é um texto que a gente precisa lembrar sempre, né? Deixe que outro o elogie, e não a sua própria boca, alguém desconhecido, e não os seus próprios lábios. O que Salomão está nos instruindo aqui é o seguinte: olha, se os outros te elogiarem, ótimo, que bom. Olha, você fez isso muito bem, muito obrigado. E não seja, como que eu vou dizer aqui, não tenha uma falsa humildade no sentido de espiritualizar, e aqui eu estou falando de espiritualizar de forma que não seja sincera, tá? Eu estou falando aqui de sinceridade, mas simplesmente para tentar ser humilde e tentar espiritualizar qualquer coisa. Você recebeu um elogio por alguma coisa que você fez? Agradeça com sinceridade, com simplicidade, sem querer achar que por causa de um elogio você é melhor do que todo mundo, pronto, não, agradeça com sinceridade. Muito obrigado. Gente, como nós precisamos aprender a reconhecer o valor dos outros. Como a gente precisa olhar para as pessoas que servem na igreja e dizer, olha, hoje foi muito bom. Hoje Deus usou você. Que bom. E a gente precisa aprender isso. E a gente precisa aprender a agradecer. Por quê? Porque, e aí o Wayne Cordeiro, ele usa uma frase que eu gostei, né? Crédito recebido é bênção, crédito tomado é destruição. Então é por isso que em Salomão ele vai dizer que outros lábios elogiem você. Receba com gratidão, receba com alegria. Que bom que as pessoas viram, que bom que as pessoas foram abençoadas, que bom que as pessoas perceberam, que bom que as pessoas se sentiram bem com aquilo que eu pude oferecer. Amém? Graças a Deus por isso. Deus te habilitou, Deus te capacitou, Deus te deu uma capacidade extraordinária com aquilo, ótimo. Agora, o que nós precisamos?
reconhecer que a exaltação sempre vem da parte do Senhor. Aceite com gratidão o reconhecimento que vem. Tenha cuidado com a questão do orgulho, da autopromoção. A gente não precisa disso. Vamos servir com excelência, vamos abençoar pessoas, vamos trabalhar com excelência, e Deus mesmo vai providenciar o reconhecimento, às vezes tão necessário para a própria glória dele, né? Eu termino, queridos, com 3 aplicações aqui, ou desafios, né? Primeiro, como eu posso praticar um gesto oculto nessa semana? Eu comecei falando sobre isso, né? E o objetivo era fazer você pensar lá no começo, para relembrar isso aqui agora. Pense em alguma pessoa ou em alguma situação que você pode, de repente, surpreender alguém essa semana. Seja resposta de oração na vida de alguém. Pense em alguma pessoa, poxa, lembrei do fulano. Às vezes o Espírito lembra a gente de determinadas pessoas, que a gente é interessante, não sei, fazia tanto tempo que eu não pensava no fulano. Será por que eu pensei nessa pessoa agora? Será que não é Deus dizendo, olha, talvez ela esteja precisando de alguma coisa? Pode ser um parente, pode ser um amigo, pode ser alguém, às vezes até desconhecido, né? Mas que você conhece alguma, sabe de alguma coisa sobre aquela pessoa. Vai lá e surpreenda. Vai lá e surpreenda uma pessoa. Coloque aí uma nota de R$50, de R$100 no envelope, joga lá debaixo da porta, lá se você mora em prédio, em apartamento, coloca uma notinha lá, ó, e só escreve, um presente de Deus para você, e joga lá embaixo, a pessoa vai receber aquele negócio, e de repente depois você vai até falar, nossa, essa semana eu estava precisando disso, eu não tinha a menor ideia como que Deus ia resolver isso para mim, e de repente é a forma que Deus abençoa alguém, surpreenda alguém, seja a surpresa de Deus, a bênção de Deus na vida de alguém, sem falar que foi você. O objetivo é esse, sem falar que foi você, né? Eu quis praticar isso essa semana, e eu quis praticar no sentido de dinheiro, né? Eu falei, mas como que eu faço? Eu acabei nem fazendo, porque eu não pensei em como executar o negócio. Mas essa semana eu preciso, até porque eu estou dando um desafio para vocês aqui, eu preciso praticar também, né? Então, essa semana nós temos esse desafio, surpreenda alguém, abençoe alguém de alguma forma, tá certo? Segundo lugar, como a igreja pode manter o foco na missão de alcançar os de fora? Como que a igreja pode manter esse foco? Como que a igreja precisa, e aqui igreja eu estou falando de nós todos, somos comunidade da fé, somos a igreja do Senhor nesse lugar aqui. Como que a gente pode manter os nossos olhos voltados para aqueles que não são daqui? Tem alguém que nós, como igreja, podemos abençoar? Hoje à noite vai ter algum visitante que não vai ser cumprimentado? Eu não posso deixar isso acontecer, eu tenho que ficar esperto. Se sentar alguém estranho que eu falo, desconhecido perto de mim, eu vou perguntar se essa pessoa é da igreja ou se ela está visitando. E eu vou querer saber qual que é o nome dela, se está morando em Botucatu, se é daqui mesmo, se é estudante, o que é, se está precisando de alguma coisa. Eu vou falar com essa pessoa de alguma forma. Então, gente, tarefa para hoje à noite. Se eu ver alguém ao meu redor, perto de mim aí, você pode até medir 2 bancos para trás e 2 bancos para frente, né? Pensar em 5 bancos, né? Você no meio, eu vou pensar nos 2 bancos para trás e nos 2 bancos para frente. Se tiver alguém nessa condição, eu vou lá e vou falar com essa pessoa. Eu vou lá e vou dar um abraço nessa pessoa, vou cumprimentar essa pessoa. Pense nisso. Terceiro lugar, há áreas de orgulho que você não reconhece. Isso aqui é pessoal. Tem alguma área na sua vida que você tem dificuldade
dificuldade em reconhecer? Eu tenho uma. Eu odeio ser criticado. Eu já falei isso aqui para vocês, né? Ser criticado, para mim, às vezes coisas tão simples, às vezes coisas muito simples, né? Às vezes eu empolgo com os meninos lá em casa, a gente mora em apartamento e de lá vira e diz: amor, mais baixo, sangue sobe. Tem necessidade? Nenhuma. Por que que o sangue sobe? Orgulho. Por que que ela tem que falar que eu estou falando alto? Lógico que eu estou falando bem baixinho, né? É só ela que está criando isso na cabeça dela, né? Mas às vezes a gente tem dificuldade nessa questão. Olha, isso aqui não está legal. Eu estou falando disso aqui porque é o meu orgulho, que eu luto com ele todo dia, todo dia. Então, queridos, mas tem alguma área na sua vida que tem a ver com orgulho e que você precisa colocar isso diante de Deus? Às vezes pode ser até humildade. Nossa, mas eu sou tão humilde, não tem ninguém humilde igual a mim. Eu acho que a igreja até deveria fazer um quadro de honra ao mérito aos humildes, né? E eu que ia estar lá todo mês nesse quadro, né? Talvez até seja isso, não sei. Isso é pessoal, é individual. E aí a gente precisa pedir para Deus tratar isso no nosso próprio coração, né? E que a gente mantenha o nosso olhar sempre, sempre, sempre no Senhor, naquilo que vem da parte dEle. Ele nos recompensa, Ele tem os olhos dEle voltados para aqueles que vivem em plena dependência do Senhor. Que seja assim, queridos, e que individualmente, mas também coletivamente, que a humildade da igreja e a nossa humildade sincera de coração, que Deus conhece, não é fachada de humildade, não, que isso possa, de alguma forma, trazer prazer para o coração de Deus. E Deus olhar para nós, olhar para mim, olhar para você, olhar para essa igreja e dizer: que prazer ver esse povo vivendo uma vida de quebrantamento e de alegria na minha presença e na presença dos outros. Isso vai fazer diferença para cada um de nós. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Faz tempo que vocês estão sentados. Nós bendizemos o Teu nome, ó Pai, e agradecemos, Te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos reunidos aqui nessa manhã. Obrigado porque o Senhor nos chamou apesar de nós. Reconhecemos, ó Deus, que a nossa natureza é uma natureza pecaminosa, sim, que a tendência do nosso coração e da nossa alma é para a desobediência, para o pecado. Lutamos contra isso todo dia, a todo instante, e se não for pela ação, pela intervenção, pelo poder do Teu Espírito, a gente não consegue viver uma vida que agrada ao Senhor. Toma-nos nas Tuas mãos, quebranta o nosso coração essa semana, que essa semana os nossos atos, as nossas atitudes pessoais, os nossos sentimentos, todos eles estejam sujeitos à direção e ao querer do Senhor sobre nós, e que assim o nome do Senhor seja exaltado, glorificado, e que pessoas sejam abençoadas através de nós, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Gente, Deus abençoe, tenha um domingo abençoado, né? E até às 18 horas, convide alguém para estar com a gente aqui, vai ser bênção, tá bom? Deus abençoe, queridos.